Olá amigos do RBTech, eu sou o Ricardo, estamos iniciando agora mais um Vale a Pena e no vídeo de hoje eu vou falar sobre drives SSD. Eu adiei um pouco a gravação desse Vale a Pena porque eu estava esperando fechar mais ou menos um mês que eu estou utilizando o SSD no meu computador para ter uma impressão um pouquinho mais real, para ter uma opinião baseada em dados para poder passar para vocês. E no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer então se vale a pena ou não investir em um drive SSD para o seu computador ou para o seu notebook. Primeiramente vamos entender algumas características do SSD em relação ao HD convencional. O SSD utiliza memória flash para armazenar os dados e não mais discos magnéticos como os HDs comuns que a gente estava acostumado. Ele tem um sistema de armazenamento muito parecido com os pendrives atuais. A velocidade de acesso dele para gravação e também para leitura de dados é em média 50% mais rápida que um HD convencional, ao mesmo tempo que ele consome 50% menos energia do que um HD convencional e pesa praticamente a metade ou até menos que um HD convencional. Ou seja, nós temos um HD metade do tamanho, metade do peso, que consome metade da energia, mas que tem o dobro de velocidade no acesso. E além do mais, ele suporta vibrações muito maiores, ou seja, você pode dar um tranco em um notebook que tem um SSD e dificilmente ele vai travar como acontece com um HD magnético normal. Quando você dá uma sacudida mais forte, o notebook geralmente trava. Então com o SSD já não tem esse problema, ao menos não com pequenas batidas em relação a um HD convencional. Em contrapartida, nós temos a questão do preço, que é muito mais salgado do que de um HD normal. Um SSD de 60 GB que eu comprei há um mês atrás, mais ou menos, eu paguei R$240, foi o melhor preço que eu consegui no Brasil. Mas na hora de colocar na balança prós e contras, o contra é apenas o preço. Por enquanto, pelo menos é esse. Tinha um mito muito grande sobre a questão da vida útil dos SSD, dizendo que ele tinha uma vida útil muito reduzida, que podia não ultrapassar 10 anos, por exemplo, e tudo mais. Mas esse mito já foi caindo e as pessoas já passaram a entender que não passa de um mito. A vida útil dele vai ser satisfatória e com certeza até a vida útil dele estar vencida você já vai ter trocado muitas vezes de drive ou de computador e ele vai estar lá firme aguentando o tranco ainda. E sabendo de todas essas características, será que vale a pena ou não investir num SSD? Se você tem um PC, você consegue adquirir um SSD de tamanho menor, capacidade menor, instalar só o sistema operacional e os aplicativos nesse SSD e deixar todos os seus arquivos pessoais, todo o armazenamento por conta de um HD normal que ainda tem o preço muito em conta. Então você vai ter um SSD para gerenciar aplicativos e sistema operacional e outro para armazenar os seus dados. Nesse caso, que foi o que eu fiz no meu PC, vale a pena porque você tem um ganho de desempenho muito grande no seu computador a partir do momento que o teu sistema e os seus aplicativos rodam de um SSD. A melhora no desempenho que eu senti no meu PC foi na casa dos 50%, ou seja, se antes eu levava 5 segundos para abrir um aplicativo, agora eu estou abrindo o mesmo aplicativo em 2,5, 3 segundos. Então esses 2 segundos que eu economizo em cada tarefa, no final do dia pode se transformar em meia hora de economia. Isso no final do ano já dá um número bem considerável. Já nos notebooks a conversa muda um pouco, porque a gente só consegue colocar na maioria dos aparelhos pelo menos um drive. Então o que vai acontecer? Se eu colocar um SSD de 60 GB no meu note, eu vou usar uns 20 para instalar sistema e aplicativos. Logo, vai me sobrar só 40 para os meus arquivos, o que é inviável hoje, que com meia dúzia de música, vídeo e imagem eu já enchi os 40 GB. E se eu quiser, por exemplo, um SSD de 250 GB, eu vou ter que desembolsar aí uns R$800. O que é 50% do notebook, acaba não valendo a pena, não compensando esse investimento num aparelho que você já tenha. Comprar um Note com SSD já está num custo-benefício melhor. Então é uma questão de botar na balança. Eu creio que o único impedimento ainda seja o valor. No quesito desempenho, com certeza vale a pena e você vai ter uma melhora muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu tinha no meu PC 4 GB de memória, eu fiz o upgrade para 8 GB. Eu não notei tanta diferença na melhora da execução de aplicativos, mas quando eu fiz o upgrade do meu HD convencional para um SSD, eu notei visivelmente a melhora do desempenho, ou seja, dobrando a quantidade de memória RAM, eu senti menos diferença do que trocando o drive SSD no lugar do HD convencional.
Este foi o nosso Vale a Pena de hoje. Se você gostou desse vídeo, gostou das dicas, deixa aí o seu joinha no YouTube ou compartilha esse vídeo numa rede social para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E se você quiser discutir sobre algum assunto que foi abordado aqui no vídeo, utilize os comentários do nosso blog para deixar sua opinião, sua sugestão, que a gente pode abordar mais assuntos e também conversar sobre outras situações. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e eu aguardo você nas nossas próximas publicações. Até lá!